A população brasileira está mais pobre. Essa é uma constatação do levantamento da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, realizada pelo IBOPE. Na pesquisa de 2008 e 2009, pouco mais de 60% da população recebia menos de 6 salários mínimos. 10 anos depois, o índice subiu para 73%. Um dos reflexos desse empobrecimento foi percebido nos gastos com alimentação e transporte. Na hora de comer, o brasileiro tem usado a criatividade para gastar menos. O desafio agora é encontrar alternativas para reduzir os gastos para se locomover no dia a dia. A Luana passou a andar mais a pé. Ela caminha 2,5 km da casa até a faculdade. Isso para economizar na passagem de ônibus. Então, eu morava em outro bairro que era mais distante da faculdade, eu ia de metrô. Quando eu mudei para um bairro que é bem mais perto, eu vi que dava para fazer essa caminhada de 30 minutos. Então, eu coloquei no papel quanto que eu gastaria para ir de ônibus todo dia e eu vi que ficaria caro para andar 15 minutos no transporte público de BH, que já não é lá essas coisas, é um preço muito alto. Então, eu preferia andar as meia hora, no caso, e fazer essa caminhada todo dia do que pagar esse valor que daria mais ou menos R$100 no meu orçamento mensal. Então, com esse dinheiro eu aproveito para fazer outras coisas ou pagar passagem mesmo, só que para lugares mais distantes. É a situação de muitos brasileiros. De acordo com a pesquisa do IBGE, as chamadas despesas de consumo são as que mais impactam no orçamento das famílias. Destaque para a habitação, alimentação e transporte, que juntas passam de 70%. Antes se gastava mais com itens de alimentação, mas com a crise muitas pessoas substituíram itens alimentícios mais caros por marcas mais em conta. Mas no transporte não existe muita escolha. Os mais pobres são os que têm a renda mais comprometida com alimentação, transporte e moradia. As famílias que ganham até 2 salários mínimos precisam comprometer 70,6% da renda com esses itens, enquanto as famílias mais ricas comprometem 45%. Isso significa que para as famílias mais pobres sobra ainda menos dinheiro proporcionalmente para gastos como educação e lazer, por exemplo. Isso é uma característica da renda baixa. E como nós somos um país de renda média baixa, com uma parcela muito grande da população com a renda bem baixa, né, cerca de 1/4 da população, das famílias vivem com renda de aproximadamente R$ 1.400. Então isso é natural, de que os itens de consumo comprometam a maior parte da renda das pessoas. Não é? A implicação que isso tem é que as pessoas acabam tendo menor disponibilidade para acumular riqueza ao longo do tempo, acumular um patrimônio, e utilizar os recursos para outras finalidades que não sejam os itens de consumo essencial. A Rosiane e a irmã precisavam economizar no aluguel e no transporte. Na hora de mudar, a escolha do apartamento teve que ser na ponta do lápis. Quando a gente optou por sair do apartamento e tudo mais, a gente fez uma lista do que era importante para a gente. Então, tanto a questão da segurança, mas a questão de custos, né? Um apartamento que tivesse um custo menor do que o que a gente morava. E a questão da localidade e acessibilidade a ônibus. Se a localidade iria necessitar que a minha irmã, por exemplo, pegasse mais ônibus do que ela precisava para ir trabalhar. Tudo isso a gente levou em consideração. Na hora do aperto, a dica já bem conhecida ainda vale. É preciso planejar o orçamento da casa. O ideal é sempre você ter o controle dos seus gastos, para evitar, sobretudo, de cair no endividamento, aquele endividamento que normalmente escraviza a pessoa, que são, né, a duplinha cheque especial e rotativo do cartão de crédito. Sim, são alternativas que a gente não deve buscar.